Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom ter você acompanhando a gente aqui nessa série de mensagens desse mês de junho de 2020. Nós estamos estudando a palavra de Deus e aprendendo sobre como podemos ter um lar feliz, um lar frutífero, de acordo com os salmos do lar, os salmos 127 e 128. Essa é a terceira mensagem da série. E eu quero começar chamando a sua atenção para um fato interessante. O primeiro milagre que Jesus realizou, narrado por João em seu evangelho, foi justamente realizado numa cerimônia de casamento, a celebração da constituição de uma família nova. E ali o Senhor transformou a água em vinho. A alegria da festa havia acabado, e o Senhor Jesus Cristo trouxe de volta a alegria, transformando a água em vinho. Nós estamos vendo impactos muito tristes da pandemia do coronavírus em milhares de famílias no mundo todo. O fato do isolamento social ter feito com que as famílias começassem a conviver de modo intenso, ressaltou vários problemas de relacionamento, atritos internos, pais cansados de seus filhos, filhos cansados de seus pais, casamentos onde o relacionamento já está desgastado e os cônjuges não conseguem sequer conviver dentro de casa. O Senhor Jesus Cristo pode transformar a água em vinho. E é justamente isso que nós estamos observando nessa série. Primeira mensagem, nela nós vimos a base do lar frutífero, feliz e estável, que é o temor de Deus no coração de cada integrante do lar, bem como o temor de Deus permeando o dia a dia da família. A segunda mensagem nos mostrou que os filhos devem ser tratados de maneira adequada. Existem atitudes adequadas que os pais devem ter para com seus filhos. Os pais são como que zeladores, são herdeiros e são flecheiros de seus filhos, precisando conduzi-los no caminho do temor do Senhor. Nós chegamos no Salmo 128 e nós entramos nesse Salmo como que entrando numa sala de jantar de uma família hebreia do mundo antigo. E nessa sala de jantar nós encontramos uma família feliz ao redor da mesa, sorrindo, desfrutando, em harmonia. Essa família reunida, apresentada no Salmo 128, é uma inspiração para mim e para você, para a sua família e para a minha. É também um modelo de família feliz para nós seguirmos. E eu quero ler com você os primeiros versículos do Salmo 128, que diz assim: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Nós vamos extrair deste salmo a seguinte ideia: com a liderança piedosa no lar, a felicidade não vai faltar. Com a liderança piedosa no lar, a felicidade não vai faltar. O tema dessa passagem das Escrituras pode ser resumido e condensado nessas duas ideias: liderança piedosa e o fruto de uma liderança piedosa no lar, a bênção que isso traz. Eu quero começar destacando a importância de lares serem liderados efetivamente e de forma piedosa. O versículo 1, quero ler novamente, preste atenção, ele diz assim: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. É muito importante entender esta palavra dentro do contexto do lar. Este salmo não está tratando de um indivíduo isolado, mas ele junto com a sua família. E eu quero destacar duas coisas que o líder piedoso cultiva no seu lar. Primeiro, é o temor do Senhor. O texto diz: como é feliz quem teme o Senhor. A primeira coisa a ser cultivada por um pai, por uma mãe, por um líder de um lar, é o temor do Senhor. E o temor nada mais é do que aquela atitude de reverência para com o outro,
o Deus que transcende, o Deus que está acima, o Deus que está além. Temor significa ter reverência e respeito a esse Deus, como diz Isaías 57:15, mostrando que o Senhor Deus habita num alto e sublime trono. Mas essa reverência, ela é aliada com uma intimidade paternal. Por isso que Isaías 57:15 diz que Deus está sentado num alto e sublime trono, mas Ele também habita com aquele que é quebrantado e humilde. Isso está bem alinhado com o início da oração do Pai Nosso, que Jesus Cristo nos ensinou a fazer. É justamente essa a palavra inicial. Pai Nosso que estás no céu. Trazendo essa ideia de que eu tenho uma reverência por aquele que é celestial, aquele que está além, aquele que é inatingível. Eu o temo, eu o respeito, eu me curvo diante dele, mas ao mesmo tempo ele é meu Pai, aquele a quem eu me achego. É interessante como isso vai trazer para a família uma segurança, uma solidez diferente da situação que vimos no Salmo anterior, o 127, versículo 1 e 2. Se você está acompanhando essa série de mensagens, você vai se lembrar. Lá disse que será inútil trabalhar na construção, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde. É a futilidade da ausência de Deus. É como é inútil deixar Deus de lado dentro de uma família. E uma liderança piedosa, que abençoa o seu lar, em primeiro lugar, ela traz o temor do Senhor para o dia a dia, a reverência para com Deus. E a atmosfera desse lar, como vimos no Salmo 128, é uma atmosfera de felicidade. Então, em primeiro lugar, uma liderança piedosa cultiva temor de Deus, o levar Deus a sério. Em segundo lugar, essa liderança piedosa cultiva, como consequência do temor, o andar em seus caminhos. Por isso, a parte B do versículo 1 disse: como é feliz quem anda em seus caminhos. Temor sem obediência, temor sem o andar, na verdade não é temor. É só uma ilusão religiosa. É só uma crença religiosa superficial e não profunda. É apenas acreditar em Deus sem que isso efetivamente afete o modo como eu me comporto. A palavra hebraica para andar significa justamente me comportar no dia a dia. E o efeito natural de se temer a Deus, verdadeiramente, é andar em seus caminhos. É quando a minha vontade fica em segundo plano, em segundo lugar, e eu começo a levar a sério a vontade do Senhor, o que Ele quer para mim. Quero fazer uma ilustração. Eu não sei se você já precisou pedir informação em alguma situação em que você estava indo para um lugar e não sabia como chegar. Antes dessa época e dessa era de celular, GPS e recursos tecnológicos que nos permitem trafegar por aí com mais segurança, vira e mexe eu precisava chegar a um lugar junto com minha esposa e não sabia o destino e não sabia o caminho. E mesmo traçando rotas no mapa, eu me via perdido. E aí era muito comum minha esposa dizer: Daniel, vamos parar para pedir informação. E eu dizia: não, eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço aqui a região e eu vou chegar lá. Eu acho que é melhor parar, ela dizia. E a gente já meio perdido, perdendo inclusive o horário para chegar no compromisso. E quando finalmente eu parava num posto de gasolina, eu conseguia a informação necessária. E quando eu seguia a informação dada, rapidamente nós chegávamos no lugar que precisávamos chegar. Isso mostra muita coisa sobre o casamento, sobre como muitas vezes o homem quer saber de tudo e a esposa é mais humilde, buscando ajuda e informação. Mas o meu ponto aqui é outro. Quando você pede informação para chegar no lugar, você precisa fazer as duas coisas que o Salmo apresenta aqui. Você precisa acreditar no que está sendo dito, dando ouvidos para aquilo, e a prova de que você confia no que foi dito é justamente fazer o que foi dito. Seguir a rota indicada
pela pessoa a quem você pediu informação. Não adianta a gente querer se virar na nossa vida. Nós temos que pedir informação ao Senhor, entendendo que Ele sabe todas as coisas, que Ele tem planos perfeitos para nós. E esse temor deve ser traduzido na obediência prática. Efetivamente fazer isso diante do Senhor, dentro do nosso lar. Como? Como que pais e mães podem ser líderes espirituais? Entendendo, em primeiro lugar, que esse papel é muito mais importante do que o papel de ser um progenitor da família, que é importante, é claro, sem gerar filhos, você não terá filhos. Mas ainda assim, ser líder espiritual é mais importante. É mais importante exercer liderança espiritual do que ser um provedor de mantimentos. É mais importante a liderança espiritual do que ser um tutor do seu filho no sentido acadêmico ou profissional. É mais importante a liderança espiritual do que ser um psicólogo, do que ser um recreador de seu filho. Existem muitos chefes e chefas de família que se esforçam tanto para ter o pão de cada dia, dar entretenimento para o seu filho, conduzir o filho nos estudos e numa vida profissional futura, prover. Mas tudo isso, embora seja importante, é menos importante do que o papel do chefe de família, da chefe de família apresentada no Salmo 128. Ser um líder que cultiva temor e obediência. E esse lar de um líder que cultiva temor e obediência será um lar caracterizado pelas escrituras permeando o dia a dia, ela sendo lida, sendo estudada, essa família orando junto, frequentemente buscando a presença do Senhor, a ajuda do Senhor, e essa família junto, integrada na igreja, servindo ao Senhor, aprendendo de sua palavra com o corpo de Cristo, edificando e sendo edificada junto ao povo de Deus. Líder que cultiva um relacionamento com Deus e uma dependência de Deus. O Salmo vai apresentar os resultados ou as bênçãos de um lar piedosamente liderado. E essa é a segunda parte da minha mensagem. Os versículos 2 a 4 tratam disso. E bênção é a palavra que permeia todo este salmo. A palavra hebraica esher é repetida várias vezes e é enfatizada de maneira intensa aqui, mostrando quantas e quantas bênçãos que nós temos se formos líderes, pais e mães que cultivam o temor de Deus e o andar em seus caminhos. Eu quero destacar 3 bênçãos aqui. A primeira, o sustento. Versículo 2. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. O Senhor diz que Ele não deixa o justo passar fome. E o trabalho aqui apresentado, no versículo que lemos, é visto como algo abençoado, valorizado, porque neste lar as pessoas temem a Deus. E quando nós tememos a Deus, todo o trabalho é visto como bênção e não como maldição. Todo o trabalho é visto como privilégio e não como castigo. E o pão de cada dia nessa família é obtido com honestidade, de maneira honrada. E essa família desfruta do que é obtido com o trabalho das próprias mãos, e essa família celebra o sustento de Deus, trabalhando arduamente, mas sabendo que o sustento vem do Senhor. A primeira bênção é o sustento. A segunda bênção é algo muito caro e muito desejado e talvez muito pouco desfrutado em nossos dias. A bênção da harmonia. Há uma imagem muito linda, porque o pai olha para essa família e ele vê ali a mulher e os filhos reunidos, e eles estão felizes, e a figura da videira, a figura da oliveira, e todos ao redor da mesa, é uma imagem bela que traz os conceitos de convívio sincero, de convívio saudável, de uma família com relacionamentos acertados, onde há sorrisos, onde os conflitos são trabalhados, as ofensas são perdoadas. Essa família é uma família de pessoas que confiam uns nos outros, que são frutíferos e felizes. Se você quer harmonia no seu lar, a receita é temer a Deus constantemente e andar em seus caminhos. Primeira bênção, sustento. A segunda bênção, harmonia. A terceira bênção,
nós chamamos de emancipação. Você pode perceber um detalhe muito interessante. A mulher, a esposa, a mãe, é chamada de videira frutífera. Ela é uma mulher feliz, ela é uma mulher que deu à luz filhos, ela é uma mulher que realiza suas funções com alegria, mas ela é uma videira. Ao passo que os filhos são brotos de oliveira. Você pode se questionar, por que é que a mãe é chamada de videira e os filhos de oliveira? São plantas diferentes. Uma dá uvas e a outra dá azeitonas. Nós temos a ideia aqui da emancipação. Os filhos são diferenciados dela, porque filhos não são uma só carne junto com o pai e a mãe. Essa diferenciação que o autor sagrado colocou nos dá essa ideia de diferença e autonomia e personalidade própria dos filhos. Num lar em que o temor de Deus é levado a sério, nós percebemos que esses filhos são emancipados, eles crescem, desenvolvem autonomia, alçam voo e constituem suas próprias famílias também muito bem-sucedidas. Eu conheço vários casais e tenho o privilégio de conhecer vários casais que desde o início andaram no temor do Senhor, seus filhos nasceram, foram crescendo. E como é gostoso, algumas dessas famílias têm 4, 5, conheço até com 6 filhos. E todos eles crescem, se casam, formam suas famílias e continuam andando com o Senhor. Ao passo que muitas famílias que não levam Deus a sério, não conseguem ver os seus filhos se desenvolvendo sozinhos. Os filhos não conseguem constituir famílias, permanecem dependentes do pai, ou muitas vezes moram junto com uma pessoa, depois com outra e voltam para casa. Não há essa emancipação tão necessária e tão importante. Filhos são diferentes dos pais e devem ser cuidados e guiados no temor do Senhor, e deve-se valorizar suas personalidades, suas características, seus jeitos, seus sonhos, suas paixões, que são diferentes do pai e da mãe, mas que, se forem conduzidos debaixo do temor do Senhor, essas características vão ser desenvolvidas e esse filho vai atingir a sua própria emancipação. Há um tempo atrás eu ouvi uma mãe, quase que com lágrimas, expressando o sonho que ela tem na vida dela. Seu filho passou por uma situação muito difícil, um acidente grave, e encontra-se com várias limitações físicas. E ele tem evoluído, tem se desenvolvido, e essa mãe olhou para mim e disse: o sonho da minha vida, eu vou me dar por satisfeita, e eu terei cumprido a minha missão, se eu conseguir ver o meu filho se virando sozinho, fazendo tudo de forma independente. Embora essa seja a fala de uma mãe cujo filho está em recuperação, essa fala reflete o que todo pai e mãe sonha e deveria sonhar: que meu filho possa vir a se virar sozinho. Que esse seja o seu sonho, o seu desejo, se você é pai, mãe ou chefe de família. Quero concluir essa minha mensagem destacando que essas 3 bênçãos, o sustento, a harmonia e a emancipação dos filhos, é quase tudo que nós sonhamos para os nossos lares. E este sonho é realizado do jeito de Deus. Por isso o versículo 4 novamente vai dizer: assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Essas bênçãos são seguras e certas para quem? Para aquele líder, para aquele pai, para aquela mãe, nós podemos incluir aqui também, que efetivamente temem o Senhor e cultivam o temor do Senhor dentro do seu lar. O que seria uma liderança piedosa? A palavra piedade não significa ter dó de alguém. Piedade não significa ser um religioso isolado numa montanha ou num monastério. Ser piedoso significa ter uma conduta focada em honrar o meu Criador e o meu Redentor. Nas Escrituras, a pessoa piedosa é uma pessoa que tem uma vida vivida perante a face de Deus, em que ela cultiva a reverência para com o Senhor e o andar
em seus caminhos. Eu espero que o seu lar tenha uma liderança piedosa e essa liderança traga felicidade, porque com liderança piedosa no lar, a felicidade não vai faltar. Eu sugiro que você tenha agora um momento de oração em resposta a essa palavra que nós ouvimos. Gostaria de sugerir 2 motivos para você orar agora, sozinho, com quem você estiver, aonde estiver, o horário que for. Primeiro, gaste uns minutos pedindo sabedoria a Deus para você que é pai e mãe, ou para aqueles que são pais e mães, que são líderes. Peça sabedoria a Deus para que nós que lideramos lares, lideremos com sabedoria no temor do Senhor. Que pais e mães liderem seus lares no temor do Senhor, cultivando o andar nos caminhos de Deus. E o segundo pedido de oração é que os nossos lares de fato desfrutem dessas bênçãos. Vamos clamar a Deus que nos dê realmente lares que são sustentados, que têm ampla provisão material, emocional, espiritual. Que nossos lares sejam providos em todos os sentidos pelo Senhor e que os nossos lares também desfrutem de harmonia. A harmonia prometida no Salmo 128, que possa ser experimentada no seu lar e no meu lar. Gaste uns minutos orando nesse sentido e em seguida vou fazer mais uma oração junto com você. Graças a Deus, que bom falar com o Senhor. Vamos orar mais uma vez juntos. Graças te damos, Senhor, pela sua infinita misericórdia e graça, porque assim o Senhor vem nos instruir, nos ajudar nesse drama tão complicado muitas vezes que é a família. Te louvamos pelas bênçãos prometidas para nós, que nós possamos desfrutar dessas bênçãos, realmente buscando o temor do Senhor e o andar em seus caminhos dentro dos nossos lares. Abençoe nossas famílias, ó Deus. Abençoe as famílias da nossa cidade, do Brasil e de todo o mundo. Elas estão necessitadas do Senhor, da sua presença e da sua graça. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.